Salve, salve pessoal! Só vitória? Eu sou o professor Tico Gonçalves, professor de Matemática e História, e quero mostrar para vocês como a matemática influencia na história da humanidade. A ideia é mostrar que todo evento histórico tem entre suas causas uma ligação muito forte com a matemática. E o evento histórico de hoje é Corrida Espacial. A corrida espacial aconteceu no contexto da Guerra Fria. Guerra Fria que aconteceu ali após a Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentaram numa disputa por influência no mundo. Eles não se enfrentaram diretamente, né? Mas foi uma guerra de influência, financiando, de um lado, guerras por vários países no mundo, né? Ali a Guerra do Vietnã, por exemplo, onde de um lado você tinha dentro do Vietnã você tinha dois grupos disputando o poder. E a União Soviética financiou um lado, os Estados Unidos financiou o lado contrário. E depois os Estados Unidos mesmo foi lá e entrou na guerra, né? Que isso aí é outra história. Mas aconteceram vários conflitos pelo mundo, onde no mesmo país a União Soviética apoiava um lado e os Estados Unidos apoiavam outro lado. Isso aconteceu na Ásia, na África, aqui na América. Também financiaram golpes de Estado, né? Aqui no Brasil mesmo, o golpe de 64, que iniciou a ditadura que durou 21 anos, né? Foi apoiado e financiado pelos Estados Unidos. O 11 de setembro chileno, em 1973, quando o presidente Salvador Allende, que era um presidente socialista, que foi eleito e tal, ele foi assassinado e o Augusto Pinochet, né, impôs a ditadura ali no Chile, vai durar vários anos também foi apoiado pelos Estados Unidos. Do outro lado, a União Soviética apoiou a Revolução Chinesa em 49, apoiou a Revolução Cubana em 59, né, só para citar aí dois exemplos. Além disso, essas duas potências investiram muito em tecnologia bélica, né? Para quê? Para demonstrar poder. Como eles não se atacavam diretamente, eles faziam assim demonstrações de poder. E de que forma melhor eu vou demonstrar meu poder, a minha tecnologia bélica, do que fazer um programa espacial, né? Afinal, se eu consigo mandar um foguete no espaço, eu consigo mandar um míssil aí no seu país. Quem sai na frente nessa corrida espacial é a União Soviética. Ela vai enviar o primeiro satélite artificial bem sucedido, o Sputnik 1, que vai ser enviado em 4 de outubro de 1957. Também vai enviar o primeiro ser humano no espaço, né, o voo orbital do Yuri Gagarin. É Yuri Gagarin ou Gagarin, não sei direito a pronúncia, mas Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a sair da órbita terrestre em 12 de abril de 1961, né? Que foi um feito, né, incrível, quase inacreditável para um país como a Rússia. A Rússia que no começo do século XX, 50 anos antes disso, ela era um país totalmente agrário, quase que feudal, né? Ainda estava na mão lá do czar Nicolau II, né? E passou a desenvolver ali as suas indústrias, tecnologia, a partir da Revolução Socialista de 1917. Bom, a resposta dos Estados Unidos viria apenas em 1969. A resposta à altura já tinha um programa espacial rolando, mas vai dar a resposta mesmo ali à altura só em 69. Por quê? Porque eles precisavam de um feito mais impactante, né, do ponto de vista propagandístico, né, de vou mostrar para o mundo que eu tô na parada, tô no jogo, né? Não dava para só enviar um satélite ou um ser humano para o espaço. Por quê? Porque a União Soviética já tinha feito isso, né? Quem fez primeiro é que fica marcado na história, né? Então a resposta mesmo vai vir com a missão Apollo 11. Apollo 11 porque teve Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, né? Várias, até chegar na Apollo 11, que foi a que deu certo, quando o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a pisar na Lua. Primeiro o Neil Armstrong, que era o comandante, né? E depois o Buzz Aldrin, né? Que foram os primeiros seres humanos a pisar na Lua. Tinha um terceiro astronauta com eles, né? O
o piloto da nave, o Michael Collins, mas ele não pisou na Lua, ele ficou dentro da nave, alguém precisava ficar dentro da nave, né? Ele ficou lá, mas só de ter ido já foi maravilhoso, deve ter sido maravilhoso. É muito interessante a gente pensar sobre as frases ditas tanto pelo Yuri Gagarin como pelo Neil Armstrong ao chegarem lá no destino deles. O Neil Armstrong disse aquela famosa frase, né? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, quando ele pisou na Lua pela primeira vez. Já o Yuri Gagarin disse, quando ele sai da órbita terrestre, ele fala uma frase muito simples, né? A Terra é azul, é quase poético. Era a primeira vez que um ser humano via o nosso planeta de fora. Essa imagem ficou no imaginário da população mundial até hoje, né? O planeta azul. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que se chama O Ponto Pálido Azul, que é um discurso do astrônomo do Carl Sagan. Ele é um dos responsáveis pelo envio das sondas espaciais, que foram o primeiro objeto feito pelo ser humano a sair do sistema solar, que está viajando até hoje. É um discurso bem bonito, nos faz refletir um pouco sobre a importância, né, do nosso planeta, da gente conviver bem e tudo mais. Tem um livro dele também que tem o mesmo nome, O Ponto Pálido Azul. Mas quando eu falo da gente pensar nessas frases que o Neil Armstrong falou, que o Yuri Gagarin falou, é sobre, né, como é a visão de cada um quando realiza um feito grandioso desse. Né? Você vê que a frase do Neil Armstrong é aquela frase imponente, né? Fala, nossa, olha como é importante isso que nós estamos fazendo, né? E do Yuri Gagarin é uma coisa mais simples, mais bonita, mais poética, né? A Terra é azul, né? Algo tentando passar uma imagem para a humanidade de como é a sensação de estar lá em cima, de ver o planeta de fora. Bom, e o que tudo isso tem a ver com matemática? Todos esses eventos históricos da corrida espacial só foram possíveis por conta de uma equação matemática, que é a equação de foguetes, né? Ela também é conhecida como a equação de Tsiolkovsky. E quem que é esse cara? Quem é Tsiolkovsky? O nome dele completo é Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Ele era um filho de polonês que nasceu na Rússia, né? O pai dele foi exilado na Rússia e ele nasceu em 17 de setembro de 1857. Aos 10 anos, ele ficou parcialmente surdo por conta de uma doença chamada escarlatina. E por conta dessa surdez, ele não foi aceito em nenhuma escola. Na época, a Rússia ainda estava sob o comando do czar, e as escolas não aceitavam pessoas com deficiência. Aos 13 anos, a mãe dele morre e ele passa a maior parte do tempo sozinho. As companhias dele passam a ser os livros. Ele se torna um autodidata com interesse especial por matemática e física. Então ele passava a maior parte do tempo lendo. Na adolescência ele passa a frequentar a biblioteca da cidade, onde se inspirou numa mistura de matemática, física, filosofia, e ele gostava muito da obra do francês Jules Verne, o Jules Verne que escreveu os livros A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, né? Livros que falam sobre muitas aventuras, né? E tem um livro em específico que se chama Da Terra à Lua. E a partir daí que o Konstantin passou a considerar, já lá no final do século XIX, a possibilidade da viagem espacial. Anos mais tarde, o Tsiolkovsky ele desenvolve sua teoria do foguetismo. O que é o foguetismo? Uma área do conhecimento que se dedica à engenharia e desenvolvimento do design e operação de foguetes. Segundo o próprio Tsiolkovsky, o foguetismo era apenas uma parte de uma obra maior, é um apêndice da filosofia dele, o panpsiquismo, né? E o movimento filosófico do cosmismo. Tá? Ele escreveu mais de 400 trabalhos ao longo da vida, sendo 90 sobre viagem espacial. O mais importante desses trabalhos foi o desenvolvimento de uma equação que hoje leva o nome dele, a equação de Tsiolkovsky, ou a equação de foguetes. Para entender como funciona um foguete,
precisamos relembrar a terceira lei de Newton. Lembra lá das aulas de física? O que diz a terceira lei de Newton? A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ou seja, quando eu empurro a parede me empurra de volta. Quando eu faço flexão no chão, eu estou empurrando o chão e o chão me empurra com a mesma intensidade de volta. Para citar um exemplo prático, experimenta subir no skate, pega a sua mochila e joga num sentido. Você vai ver que, porque você está em cima do skate, você vai fazer uma força arremessando esse objeto, a mochila, o que você tiver na mão, para um lado, e você vai ver que você vai deslizar para o lado oposto, né, em cima do skate. Né? Essa é a terceira lei de Newton. Então, é exatamente assim que o foguete funciona. O motor gera combustão que produz gases numa pressão muito forte. Essa pressão direciona esses gases pela biqueira de foguete. Mas ao mesmo tempo em que a pressão empurra os gases para fora, os gases empurram de volta na direção oposta, fazendo o foguete se deslocar, assim o foguete entra em movimento. A equação de Tsiolkovsky calcula quanta velocidade você consegue adicionar ou subtrair de um foguete, levando em conta a massa total, a massa do combustível queimado e a velocidade da exaustão dos gases. É através dessa equação que esse matemático calculou a velocidade horizontal necessária para uma órbita mínima ao redor da Terra, que é de 8 km por segundo. E ela pode ser alcançada utilizando um foguete multistágios alimentado por oxigênio e hidrogênio líquido. Então, para você ver que até o combustível ele já previu ali no trabalho dele. A aparência externa, né, do projeto de nave espacial, o design que o Tsiolkovsky utilizou lá no trabalho que ele fez em 1903, é a base para os projetos até hoje. Então, todos os projetos de nave espacial, de foguete, que foram feitos até hoje, tem como base o design que o Tsiolkovsky fez lá no início do século XX, em 1903. Tá? A equação de Tsiolkovsky ela chegou a ser desenvolvida de forma independente por um matemático estadunidense, e por isso que eles também tiveram um programa espacial bem eficaz lá com a NASA, né? Mas isso aconteceu anos após o trabalho de Konstantin. Tá? O Konstantin ele apoiou a Revolução Socialista de 1917 e foi eleito como membro da Academia Socialista em 1918. Foi professor de matemática até sua aposentadoria em 1920, aos 63 anos. E ele faleceu em 19 de setembro de 1935. Né? Ele tinha câncer no estômago, após uma operação ele faleceu. Né? Mas, com certeza, esse matemático é uma das razões da União Soviética ter saído na frente na corrida espacial, né, com o Sputnik 1. Inclusive, a Sputnik 1 foi lançada no ano do centenário de Tsiolkovsky. O Tsiolkovsky já tinha morrido, mas seria o centenário dele. E todas as missões espaciais desde então, com Yuri Gagarin, Apollo 11, até o projeto, né, o Elon Musk falou que vai mandar uma missão espacial para Marte até 2030. Então, até o projeto, todas essas missões só foram possíveis graças a essa equação desenvolvida pelo Tsiolkovsky. E aí, gostou de conhecer o Tsiolkovsky? Viu como a matemática impacta nos rumos da história? Se quiser saber mais, siga o Matemática Histórica nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, que lá eu posto vários vídeos com curiosidades sobre história, sobre matemática e literatura. E escuta os outros episódios do podcast Matemática Histórica no YouTube e no Spotify. E veja que além de existir a história da matemática, também existe a matemática da história.